Mas antes eu quero falar para vocês sobre como foi a minha estratégia de estudo para a redação especificamente desse concurso, né? E aí o que é que eu fiz nessa última semana do concurso? De fato, eu comecei a fazer isso na terça-feira, para vocês terem ideia, na semana final ali mesmo da prova, porque eu acho que esse foi o ponto que pegou muita gente nesse tema da redação. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui falar sobre a redação do concurso de Lauro de Freitas. Eu postei na semana passada um vídeo que eu falava sobre as questões objetivas, comentei toda a prova, a parte que caiu para todo mundo, desde português, leis educacionais, lei municipal, informática, fiz um comentário geral sobre cada uma das áreas e revelei também a minha pontuação. A porta vai bater, calma, não bate. Então, se você quer assistir e saber qual foi o meu desempenho e o que eu achei da prova, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui embaixo para você assistir depois que acabar esse aqui, porque a ideia agora é compartilhar o que eu achei da redação, do tema da redação. Vou falar a minha percepção geral sobre o tema, vou comentar de uma linha tênue que pode fazer com que muitas pessoas não tenham se atentado e tenham ido mal na redação, porque apesar do tema ter sido fácil, spoiler do que eu comentarei, foi um tema que foi fácil para todo mundo, logo você tem que estar ligado, atento. E numa coisa em específico, tem que ter muita atenção para não vacilar ou até fugir do tema. Vou falar sobre isso mais já já. Vou comentar também qual foi a minha estratégia de estudo para a redação, como foi a minha relação ali para a construção dessa redação. Então esse vídeo está muito completo, tem muita coisa. Venha comigo que eu vou falar tudo para vocês. Quero começar lendo já o tema da redação, que foi o seguinte: a importância da educação inclusiva para a garantia de uma escola mais acolhedora, democrática e isonômica. Confesso para vocês que quando eu recebi a prova, a primeira coisa que eu fiz foi folhear a prova inteira para ver se tinha caído o que eu tinha estudado na prova. E aí eu não conseguia nem me concentrar no começo, tava tão nervoso, na hora que ia folheando assim, não entendia nada. E falei, sabe o dia eu vou pra redação. Aí fui pra redação logo, pra ver o tema só. E aí quando eu dei de cara com esse tema, gente, eu vibrei na sala de aula, assim. Eu fiz uma comemoração solo, né, porque eu tava ali com os concorrentes ao lado. Mas eu fiquei muito feliz porque foi um tema que eu sentia que eu estava preparado. E eu estava esperando, inclusive, que fosse cair um tema parecido com esse, ou até esse mesmo tema. Então, quando eu vi ali, pra mim foi a minha alegria completa e foi muito bom. Eu fiz primeiras questões para depois, no final, eu começar a elaborar a minha redação. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre como foi a minha estratégia de estudo para a redação, especificamente desse concurso, né? Primeira coisa, eu não estudei para redação de maneira a voltar para pensar a estrutura de redação de concurso, treinar a redação, eu não fiz nada disso, eu foquei mesmo nos assuntos das provas, da prova objetiva. E eu fiz isso, pessoal, porque eu percebi de maneira estratégica até, né? Foi uma questão também de autoconhecimento. Eu olhei para o que eu tinha de potencialidades e eu pensei que não fazia sentido eu dedicar tempos, horas, dias de estudo para a redação, sendo que eu sou uma pessoa que escrevo bem e tenho facilidade com interpretação de texto, entendo o que é o gênero de uma dissertação, que seria esse modelo de redação que foi cobrado, uma dissertação para você fazer. Não tinha dificuldade com isso, porque eu sou historiador, então no curso de História você aprende a escrever, você aprende a ler bem, então eu tinha essas habilidades em mim desenvolvidas. Logo, eu percebi que eu tinha que dedicar meu tempo focando em outras coisas, como, por exemplo, que iria cair nas questões objetivas. Mas tem uma coisa que eu tenho que confessar para vocês, que eu acho que esse foi o pulo do gato e a grande virada para mim, que foi na semana do concurso, eu percebi que eu precisava estudar alguma coisa do que poderia talvez cair na redação desse concurso. E foi aí que eu fui buscar umas lives e vídeos de professores que comentavam especificamente esse concurso de Lauro de Freitas, que foi o que eu fiz. E eu vi alguns professores comentando sobre a possibilidade de cair tema relacionado à educação inclusiva, à educação especial, algo também sobre as competências tecnológicas, que foi acrescentado esse ano na BNCC. Então eu fiquei com essas possibilidades de tema e no meu palpite, assim, eu também achava que poderia cair algo assim. E aí o que é que eu fiz nessa última semana do concurso? De fato, eu comecei a fazer isso na terça-feira, pra vocês terem ideia, na semana final ali mesmo da prova. Eu fui buscar argumentos de autoridade para eu anotar o que eu achava que fazia sentido e memorizar, para eu conseguir utilizar alguma coisa que desse base, corpo e argumento mesmo para o meu texto. Então eu não fui estudar estrutura de texto, eu não treinei redação, mas eu fui na última semana do concurso memorizar de maneira estratégica alguns princípios da Constituição, memorizei um também da BNCC, um da LDB e
Outro que foi uma teoria de aprendizagem de um teórico chamado William Glasser, que ele falava sobre aprendizado passivo e aprendizado ativo, que é aquela distinção para pensar aprendizado passivo como aprendizado em que o aluno não é pensado como protagonista do processo de aprendizagem, é aquele sujeito que está ali na sala de aula, que só escuta, que só vê, mas pouco fala, pouco é estimulado a interagir nessa dinâmica em sala. E o aprendizado ativo seria aquele em que o estudante é protagonista do seu processo, ele é autônomo, ele cria, ele tem capacidade de inventar, de elaborar, de ir para a prática, de testar, apresentar, experimentar, tudo isso. Esse teórico ele vai defender essa perspectiva de aprendizagem, que ele vai nomear de aprendizado ativo, em contraponto ao aprendizado passivo. Então, eu vi essa teoria, inclusive eu não conhecia essa pirâmide da aprendizagem, que é chamada, mas numa videoaula que eu fui assistir na semana do concurso, a professora, fazendo revisão, ela citou essa pirâmide e eu achei muito interessante e anotei aqui. Vou pegar para vocês verem, ó. Eu anotei exatamente aqui, nessa folhinha, que foi a única folha que eu utilizei para anotar alguns princípios da Constituição, da BNCC, LDB, coisas para eu memorizar mesmo, gravar mesmo, para usar como argumento para dar base e corpo mesmo ao meu texto. Então, gente, foi isso que aconteceu. Quando eu vi o tema da redação, eu vibrei, porque eu percebi ali que eu poderia utilizar muita coisa do que eu memorizei. Então, e de fato, isso aconteceu. Eu consegui usar na introdução 2 princípios da Constituição. Um que falava sobre igualdade de condições para o acesso e permanência da escola, outro que falava sobre o princípio de gestão democrática do ensino público. Esses 2 princípios estavam dentro do artigo 206 da Constituição, então eu citei exatamente o artigo 206. E isso foi muito bom porque eu acho que já me dá um destaque em relação aos meus concorrentes, porque eu citei exatamente o artigo, justamente porque eu memorizei. Só citei porque eu sabia de fato qual que era. E consegui utilizar também a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que eu acabei de citar para vocês, utilizei numa parte do meu texto. Deixa eu falar para vocês então como que eu agi antes de fazer o rascunho da redação. Eu separei uma partezinha, um tempo na verdade, para eu escrever o que eu queria colocar na introdução, no desenvolvimento 1, 2 e na conclusão. Então eu coloquei na introdução, quero citar a Constituição e os princípios que eu falei para vocês. Desenvolvimento 1, eu quis fazer uma diferença entre educação especial e educação inclusiva, e agora eu vou me atentar para falar um pouco mais para vocês, porque eu acho que esse foi o ponto que pegou muita gente nesse tema da redação. Por quê? Muita gente acha que a educação especial é a mesma coisa que a educação inclusiva. Lembrando que o tema da redação foi educação inclusiva. E existe uma diferença entre essas duas possibilidades. A educação especial é uma modalidade de ensino. A gente tem atualmente 7 modalidades de ensino que são garantidas ali pela LDB. Entre elas, educação do campo, educação especial é uma delas também, educação à distância, EJA, que é a educação de jovens e adultos. São 7 ao todo, não vou lembrar agora quais são as 7. Mas a educação especial é uma das modalidades de ensino. Enquanto a educação inclusiva é uma perspectiva de ensino, que tem que estar ali baseando o comportamento de quem atua no ambiente escolar, nessas instituições de ensino. Se você não se atenta para essa diferença, você pode achar que a educação inclusiva é educação especial. É você trazer ali uma perspectiva em que você pensa em educação para pessoas que têm algum tipo de deficiência, como deficiência física, deficiência visual, também transtornos de altas habilidades e superdotação, que isso configura como pessoas que estão dentro da seara da educação especial, de acordo com as leis educacionais, tá, pessoal? Não sei o que eu tô falando aqui, não. Então, tudo isso tem base na lei. Se você não se atenta a isso, você acaba achando que a educação inclusiva é você lidar apenas com esse grupo de pessoas. E, na verdade, não é isso. A educação inclusiva é educação para todos. É uma perspectiva de ensino. É educação também para quem está inserido na seara da educação especial, mas também uma educação que vai prezar por educação democrática e que não vai utilizar de critérios para distinguir as pessoas a partir de gênero, classe social, raça, etnia, sexualidade. É, de fato, uma educação para todos. Então, o segundo parágrafo meu, que no caso foi o meu parágrafo de desenvolvimento 1, separei para falar essa distinção, porque eu quis mostrar para a banca que eu sabia que a educação especial não era a mesma coisa que a educação inclusiva. Já no segundo desenvolvimento, eu falei um pouco mais sobre estratégias de ensino. Então, eu saí de uma seara mais geral para pensar gestão democrática, pensar educação escolar de maneira ampla, e eu fui na perspectiva mais da sala de aula, de projetos pedagógicos, em que deveria ser aplicada ali uma perspectiva em que
trouxesse à tona e validasse o protagonismo do aluno, a autonomia, que inclusive foram palavras-chave que eu memorizei, que eu utilizei de forma estratégica. Então eu consegui colocar ali, nesse momento, essas palavras-chave para estar de acordo com o que eu já vinha apresentando em todo o texto. E por fim, na conclusão, eu meio que dei uma sintetizada, né? Falei da importância que é elaborar projetos pedagógicos mais inclusivos, democráticos, para todos. Falei também sobre os possíveis ganhos de você aplicar de maneira concreta essa perspectiva da educação inclusiva, então eu citei alguns ganhos possíveis. E finalizei da seguinte forma, eu acho que a forma que eu finalizei essa redação, eu gostei bastante, eu achei muito legal. Foi o seguinte, eu vou falar para vocês. A última parte do texto, né, da conclusão. Eu falo assim, se um dos objetivos da educação escolar é contribuir para a formação de cidadãos, a perspectiva de inclusão garante que a educação seja, de fato, para todos. E aí eu acabei minha redação. Eu confesso para vocês que eu estou muito feliz com o meu desempenho na redação. Eu gostei do que eu escrevi, gostei da forma que eu elaborei o meu pensamento, que eu consegui organizar as minhas ideias, da maneira que eu consegui utilizar também aquilo que eu memorizei na semana do concurso, de forma estratégica, para conseguir aplicar na redação. Consegui aplicar, não tudo, né, porque nem tudo cabia, mas eu fiz um filtro ali e eu tinha até muita coisa para utilizar e eu fui escolhendo aquilo que eu achava que fazia mais sentido para o que eu queria escrever e colocar nessa redação. Os critérios avaliativos são vários, né? A gente vai ter ali conteúdo sendo avaliado, só a parte de conteúdo vale 7 pontos para quem vai estar julgando as redações. Então vai considerar abordagem técnica do tema, coerência dos argumentos, adequação do vocabulário e emprego da linguagem técnica. E forma também é um critério avaliativo outro, que vale 3 pontos esse, em que vai avaliar a estrutura, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, ortografia e pontuação, concordância e regência. Então tudo isso é o que vai estar sendo avaliado e vai ser a base para que os avaliadores julguem as nossas redações. Eu não sei se eu teria minha redação corrigida, como vocês sabem, existem alguns critérios para fazer com que você avance de fase e tenha a redação corrigida. Um dos critérios é conseguir no mínimo 40 pontos na prova objetiva. Esse eu consegui porque eu fiquei com pontuação acima dessa de 40 pontos. Eu revelo o quanto que eu fiquei no outro vídeo. Se você ficou curioso, quer saber, assiste o vídeo que vai estar aqui embaixo, eu vou deixar linkado. Mas um outro critério, além desse, é você estar entre 5 vezes o número de vagas para a área que você se inscreveu nesse concurso. Por exemplo, eu me inscrevi para professor de História, então são 14 vagas, 14 vezes 5 é 70. Logo, para eu ter a minha redação corrigida, eu tenho que passar de fase e estar entre os 70 classificados, por ordem ali decrescente, da maior nota até a nota 70 ali, sabe? Então eu tenho que estar entre esses 70. Não sei se eu vou conseguir estar, estou na expectativa, estou esperançoso, quero muito que isso aconteça, porque se a minha redação for corrigida, eu acho que eu vou ter ali vantagens significativas no concurso como um todo, porque eu estou muito feliz com o que eu escrevi, com o que eu entreguei, mas agora depende também do desempenho dos meus concorrentes, como que eles foram nas questões objetivas. Trago atualizações para vocês assim que eu souber, tá, gente? Torçam por mim, mandem boas energias, que o melhor aconteça. Eu quero muito passar nesse concurso, imagina, será que a era de concursado vem aí? Vamos saber se o que eu plantei nesses 3 meses eu já vou colher agora ou se eu vou ter que plantar para colher talvez em outro concurso. Contarei tudo para vocês, mas para isso, siga me acompanhando, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa um like nesse vídeo, por favor, e comenta o que você achou aqui, que eu vou adorar ler, tá certo? Agora eu fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.